Pessoal, vamos lá. Mais uma questãozinha aí, né? Vamos ver essa questãozinha aí. Olha lá. Um homem sustenta uma caixa de peso de 1000 newtons que está apoiado em uma rampa com atrito, a fim de colocá-la em um caminhão, como mostra a figura 1. O ângulo de inclinação da rampa em relação à horizontal é igual a θ1 e a força de sustentação aplicada pelo homem para que a caixa não deslize sobre a superfície inclinada é F2, sendo aplicada F, né? Sendo aplicada à caixa paralelamente à superfície inclinada, como mostra a figura 2. Beleza. Estamos aí vendo a figura. Quando o ângulo θ1 é tal que o seno de θ1 é 0,6 e o cosseno de θ1 é 0,8, o valor mínimo da intensidade da força F é 200 newtons. Se o ângulo for aumentado para θ2, de modo que o seno de θ2 é 0,8 e o cosseno de 0,6, o valor mínimo da intensidade da força F passa a ser de... Porra, questão enorme. Vamos ver lá o assunto. O tema dessa questão é plano inclinado. Pessoal, plano inclinado nós temos que ficar atento ao quê? Olha aí, nós temos que ficar atento. No plano inclinado, ficar atento a decompor o peso. Então eu vou ter aí o peso, o PX e o PY. Lembrando que esse ângulo é igual a esse. Então, primeira coisa que eu vou ter que fazer, decompor. Ó, não esqueça, tenha que decompor. Beleza. Segundo passo, adotar um quê? Um referencial. Adotamos um referencial. Lembrar, a força de atrito também está aqui presente, tá? Você tem que lembrar que a força de atrito, a força de atrito é sempre contrária à tendência do movimento. Olha, atenção nisso aqui, ó. Sempre contrário à tendência do movimento. Tá legal? Não esqueça disso. Tendência do movimento. Analisar sempre uma vez a sua direção de cada vez. Então, beleza. Vamos lá, plano inclinado, força de atrito, coeficiente de atrito vezes a normal e assim por diante. Então vamos ver essa questão aí. Olha aí comigo. Tema plano inclinado, tá aí o plano inclinado, os dados, o peso, tá? O peso 1000 newtons, o seno do ângulo 1, 0,6, o seno do ângulo 2, cosseno 0,8, o seno do ângulo 2, 0,8, e o cosseno 0,6. A força foi aplicada 200 newtons, você quer saber a nova força. Vamos identificar as forças. Primeiro, a força peso, certo? Segundo, a força aplicada. Pessoal, olha o que foi falado lá atrás. Sempre a força de atrito vai ficar contrária à tendência do movimento. Normal, nós temos aí. Tendência do movimento não é descer, então a força de atrito vai ficar para onde? Para baixo. Olha, o homem sustenta. Se sustenta, ele está segurando, então a tendência é de descer. Então a força de atrito vai ficar para onde, gente? Para cima, na superfície. Então eu tenho essas forças aí. Vou decompor a força peso, que vai ficar Px e Py. Então, decompus a força peso, Px e quem? E PY. Olha lá comigo. Olha o que nós temos aí. O que nós temos aí? Força PX. Quem é PX? PX. Esse ângulo é igual a esse. Então eu tenho esse ângulo aqui, ó. Deixa eu marcar aqui para vocês. Esse ângulo aqui, ó. Que a gente vamos olhar aqui, ó. Esse ângulo aqui também é θ, ó. Que é igual a esse. Que é igual a esse. São todos tetas. Então eu tenho cateto oposto e hipotenusa. Então Px vai ficar peso vezes seno de θ. Aqui eu tenho cateto adjacente e hipotenusa. Então Py igual peso cosseno de quem? De θ. Então vamos lá. Dados, os mesmos, né? Nós temos aí. Então vamos começar a calcular. Primeiro eu vou determinar o coeficiente de atrito. Como que eu vou definir o coeficiente de atrito? Olha, gente, não está na condição de equilíbrio. Se eu olhar, quantas forças para cima? Duas. F1, que eu chamei de F1, primeira situação, força de atrito positivo. E quem está contrário? Px. Então, F1 mais força de atrito igual a Px. Tá bom.
Quem é a força aplicada F1? 200 newtons. Vezes a normal, vezes o coeficiente de atrito, vezes o peso, vezes o seno de θ1. Tá legal. 200 é a força F1. Normal. Olha se você percebe, a normal é igual a PY. E quem é normal igual a PY vezes o coeficiente de atrito. PX, nós já sabemos que é o peso vezes o seno de θ. Tá legal. Vamos lá. Ficou 200 PY. Olha quem é PY. Não vamos esquecer. PY é o peso cosseno de θ. Eu estou falando de situação 1 vezes o coeficiente, vezes o peso de seno de θ, cosseno e seno, né? 200, peso é 1000, cosseno 0,8, coeficiente. Calculando isso, nós vamos ter 200 mais 800, coeficiente de atrito é igual a 600, 800 coeficiente de atrito é igual a 400, isso, nosso coeficiente. Está multiplicando, vou passar para lá o que, gente? Está multiplicando, passo para lá dividindo, corto, vai ficar 4 dividido por 8, isso é quanto? 0, quanto? 0,5. Beleza. Agora, a pergunta não é essa, a pergunta é F2. Para determinar F2, nós temos F2 mais força de atrito, ó. F2 mais força de atrito é igual a PX, a mesma situação de lá. Mas quem é F2? Não sei. F2 vai ser a força de atrito, que é a normal vezes o coeficiente de atrito igual ao peso vezes o seno de atrito, seno de θ, 2 nesse caso. Nós vamos ter aí F2 normal de novo igual a PY, ó, normal igual a PY vezes o coeficiente de atrito vezes o peso. Quem é o PY? Peso vezes cosseno de θ, nesse caso 2, então ficou 200 igual peso vezes cosseno de θ 2 vezes coeficiente igual peso vezes seno de θ 2. Vamos lá. F2, opa, aqui não é 200 não, galerinha. Aqui é o que? Vamos lembrar que aqui não é 200. Vou fazer essa correção aqui, ó. Aqui é quem? F2. Ó, aqui é F2, então vai ficar F2 mais 1000 vezes 1000, que é o peso, vezes 0,6, que é o cosseno do ângulo, vezes 0,5, que é o coeficiente, é igual ao peso, que é 1000 de novo, seno 0,8, vai ficar como isso aí? Ó, bagunça. Corta. Vamos cortar isso aqui para mostrar para vocês. Olha lá. Eu vou cortar esse 0, esse com esse. Cortou. Esse 0 com esse. 6 vezes 5, 30 vezes 10, 300. Esse 0 com esse. 100 vezes 8, 800. Tá positivo, passo para lá o quê? Negativo. F2, então é igual a 500. Letra qual, gente? Letra E. Mais uma questão aí. Vamos lá. Vamos fazer uma boa prova de Enem, hein? Valeu!